Muito bem, nós vamos agora orar a Deus pelo estudo desta noite. Nós vamos primeiro ler o texto, vamos dar prosseguimento à nossa exposição do livro de Amós. Nós vamos hoje para a terceira e última parte da introdução a este livro, para que possamos entender o conteúdo do mesmo, a contextualização desse livro do profeta Amós. Vamos ler o texto, Amós capítulo 1, verso 1 e 2, depois vamos orar, inclusive orar também pelos enfermos. Amós capítulo 1, verso 1 e 2. Nós vamos ler juntos esses dois versos do capítulo 1. Amós capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Vamos colocar de pé e vamos fazer essa leitura todos em conjunto. Todos encontraram? Então leiamos, irmãos. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-ão o cimo do Carmelo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti os irmãos, pessoas enfermas, por quem nós temos orado a Deus. Queremos interceder pelo Felipe, que passou por cirurgia do apêndice, lá em Ji-Paraná. Esteja, ó Deus, restaurando o Felipe da sua cirurgia, dando saúde plena a ele. Lembramos também, ó Deus, da Regiane, ó Deus, que se encontra ainda hospitalizada. O Senhor venha estar abençoando o seu tratamento, curando, restabelecendo plenamente a sua saúde, ó Pai. Lembramos também do irmão Campos, situação tão delicada de saúde, internado também ele no hospital municipal. Tem misericórdia dele, Senhor, restaura a sua saúde, mas firma ele na fé em Jesus plenamente, ó Deus, no seu coração. Ó Deus, também abençoa nossa irmã Alexandra, dando saúde plena a ela, ó Deus, nossa irmã Dona Nadir, também, ó Deus, a Kelly, esposa do Cris, cura ela das suas enfermidades. Abençoa também, ó Deus, a saúde do Euler, nossa irmã Dona Maria Rosalina, nossa irmã Creuza, nossa irmã Dona Nadir, nossa irmã Dona Maria Eunice, nossa irmã Dona Maria Dias, Dona Ida Lanes, ó Deus, nossa irmã Isabel, que está passando também por problema de enfermidade. Ó Deus, esteja abençoando os irmãos das congregações também, que passam por enfermidades, venha curar, restabelecer a saúde dos irmãos e irmãs das nossas congregações, que também se encontram enfermos, ó Deus. Obrigado pela vida da nossa irmã Irene, nossa irmã Sebastiana, aqui conosco nessa noite. Abençoa a saúde da dona Sebastiana também, dando sempre saúde física, emocional, psicológica e principalmente espiritual a ela também. E agora, Senhor Deus, fala o nosso coração através da Tua palavra, em mais esse estudo introdutório, ó Deus, do livro do profeta Amós. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, nós estamos ainda na parte de introdução para o nosso entendimento do conteúdo desse livro do profeta Amós. Nós estamos hoje na terceira e última etapa dessa parte introdutória. E na quinta-feira passada, no estudo anterior, nós estudamos a respeito da situação política, econômica, social e também espiritual das nações de Israel e de Judá. E nessa terceira e última fase, ou parte da introdução do livro do profeta Amós, nós vamos pensar sobre a divisão do livro de Amós, a teologia de Amós e também as credenciais, os métodos e as credenciais de Deus aplicadas aqui no livro de Amós. Vamos pensar primeiramente na questão da divisão desse livro. Amós é um livro que contém 9 capítulos com 3 divisões principais. Eu diria que Amós é presbiteriano no conteúdo, na divisão do seu livro, mas o presbiteriano aqui é por conta própria, Mas o fato é que nós temos 9 capítulos e que estão divididos aqui em 3 partes, 3 divisões principais desse livro. A primeira divisão está aí no capítulo 1, capítulo 2, que traz aqui 8 acusações de Deus contra 8 nações inimigas de Deus e do povo de Deus. A segunda divisão vai do capítulo 3 até o capítulo 6, e nós temos aqui nesses
4 capítulos, 3, 4, 5, 6, 3 mensagens de Amós, ou de Deus, através de Amós, contra os pecados do seu povo, contra os pecados do povo de Israel. E na terceira divisão, que vai do capítulo 7 até o capítulo 9, nós temos aqui 5 visões sobre o futuro julgamento de Deus contra as nações e contra os pecados do seu próprio povo também. Mas o livro de Amós, ele termina com uma promessa de restauração para o povo de Deus. No capítulo 9, versículos 11 a 15, nós temos lá a promessa de Deus de que Ele haveria de restaurar o seu povo completamente. Então, o nosso Deus é um Deus que trata o pecado, que julga, que pune o pecado, mas o Deus também que perdoa, que restaura a nossa vida espiritual quando nós nos arrependemos do pecado, nos quebrantamos perante o Senhor. E na primeira divisão, que envolve o capítulo 1 e o capítulo 2, Amós aqui ele denuncia as nações vizinhas de Israel, não necessariamente por terem agido contra o povo de Deus, mas por causa dos crimes praticados umas nações contra as outras, violando as chamadas leis humanitárias. Então isso é recorrente ao longo da história. Nações que levantam-se contra nações, que guerreiam contra outras nações e assim violam os chamados direitos humanos. Nós temos hoje, por exemplo, o conflito armado, a guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura por algum bom tempo, e ali nós vemos claramente essa violação dos chamados direitos humanos. Nações que invadem outras, guerreiam contra outras por interesse financeiro, econômico, material, como se o ser humano fosse qualquer animal e que deve ser morto, extinto ou coisa dessa natureza. Então, são guerras que demonstram claramente a violação dos chamados direitos humanos. Amós, ele condena a crueldade das nações que guerreiam e se matam entre si, que violam os seus pactos, as suas alianças feitas, e com isso também acabam escravizando os povos que são derrotados. E Amós, ele começa a sua profecia de fora para dentro, porque ele fala da condenação justa de Deus contra os pecados de Damasco, que é uma referência à Síria, porque Damasco era a capital da Síria, contra a Filístia, ou seja, os filisteus, contra Tiro, que era uma nação, e também os edomitas, descendente de Esaú, Amon, descendente de Ló, a Moabe também, descendente de Ló, os amonitas, os moabitas, e também a nação de Judá, até chegar à nação de Israel. E, meus amados irmãos, quando nós pensamos na questão das guerras, dos conflitos armados que aconteceram e continuam acontecendo na história, nós precisamos pensar que as guerras, elas acontecem por 2 razões básicas. Primeiro, por causa do pecado do ser humano. Por causa da queda do homem no pecado, ele se tornou afeito à guerra. O homem se levanta contra o próprio Deus. O homem se levanta uns contra os outros, exatamente por causa da sua natureza humana corrompida pelo pecado. E a outra razão para a existência das guerras no mundo é por causa exatamente das profecias bíblicas que nós temos a respeito das guerras. Nós temos lá Mateus, capítulo 24, versos 6 e 7, que é uma profecia do Senhor Jesus a respeito das guerras no mundo. 24 de Mateus, versos 6 e 7. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, enquanto existir esse mundo aqui, as guerras vão continuar existindo. Primeiro por causa do pecado e também porque Deus profetizou o acontecimento das guerras. O Senhor Jesus deixou muito claro isso nessas profecias nos evangelhos. Guerra, portanto, é uma questão de soberania de Deus. Por um lado, Deus condena as guerras, mas por outro lado, ele profetiza a respeito das guerras. Mas o fato é que, em essência, nenhuma guerra é do agrado de Deus. Não é do agrado de Deus que o ser humano se levante contra o outro e se autodestrua. Lá em Isaías 53, versículo 10, diz o texto lá sobre o Senhor Jesus, a profecia de Isaías: todavia ao Senhor agradou moê-lo, agradou fazê-lo enfermar,
para que a sua alma fosse ofertada em favor dos pecadores. Nós temos que entender o seguinte: por que Deus diz lá em Isaías que agradou a ele moer o seu próprio filho por causa dos nossos pecados? Na verdade, Deus não se agradou da morte do seu próprio filho lá na cruz, e nem dos seus algozes que o mataram na cruz, mas ele permitiu soberanamente a morte do seu próprio filho na cruz, em virtude da nossa salvação. Então, é nesse sentido que Deus agradou moê-lo. Deus permitiu que ele fosse pregado, cravado lá na cruz, e dando a vida dele em resgate por mim e por você, em favor da nossa salvação. A segunda divisão desse livro, vai do capítulo 3 até o capítulo 6, contém aqui uma série de discursos e oráculos de Deus através do profeta Amós. Mas o que é oráculo, afinal de contas? Oráculo é uma palavra que aparece aí na palavra de Deus, e oráculo é uma palavra de Deus que envolve uma previsão do futuro e que revela a vontade de Deus. Então, todas as vezes que você vê essa palavra oráculo, é esse o significado. É uma palavra de Deus que envolve uma previsão do futuro e que revela a vontade de Deus também. E sempre começa com a chamada fórmula introdutória. Por exemplo, o capítulo 3, no versículo 1 diz: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, e assim por diante. Então aqui nós temos um oráculo. É Deus trazendo uma palavra profética a respeito do seu povo e da vontade dele para o seu povo. Capítulo 4, verso 1 também: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis ao vosso marido, dá cá e bebamos. É um oráculo de Deus contra o procedimento pecaminoso das mulheres lá em Israel. E também capítulo 5, versículo 1, ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Então aqui nós temos esses oráculos de Deus que ele traz aí contra o povo de Israel. E essa segunda divisão do livro, ela traz ou trata de vários assuntos, sempre mencionando o pecado e a culpa de Israel, do povo de Deus. E as ameaças de castigo que Deus traz aqui, elas são introduzidas pela palavra portanto, que na nossa língua portuguesa é uma conjunção conclusiva que aparece 7 vezes nos capítulos 3 a 6, e você depois pode conferir no capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 11, capítulo 4, versículo 12, capítulo 5, verso 11, 13 e 16, e também no capítulo 6, versículo 7. Então, a palavra portanto aqui, essa conjunção, é sinônimo de por isso, que aparece também essa expressão por isso, no capítulo 5, no versículo 27, e a ideia aqui de portanto é a seguinte: a ideia seria, por tudo que vocês têm feito, por todos os pecados que vocês têm cometido, e aí então Deus passa a descrever os seus juízos contra os pecados do seu próprio povo. A lição que nós aprendemos aqui, a princípio, é a seguinte, meus amados irmãos: Deus, ele não tolera o pecado. Deus, ele não faz vistas grossas ao pecado. Assim como nós também não devemos fazer vistas grossas ao pecado, não devemos tolerar o pecado, Deus também não tolera o pecado, não faz vistas grossas ao pecado, mas ele trata o pecado. Lá em Números capítulo 32, verso 23, diz a palavra de Deus através de Moisés: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não adianta querer disfarçar, esconder o pecado de Deus, porque aonde nós estamos, Deus sabe onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, pensando ou falando. Então Deus, ele sabe, conhece os nossos pecados e ele trata os nossos pecados. A terceira divisão, versos 7 a 9, apresenta uma série de visões que apontam a infidelidade do povo para com Deus e a punição de Deus na vida do seu povo. E conforme as duas primeiras visões, a destruição de Israel foi evitada porque Amós, o profeta, se colocou como intercessor entre Deus e o seu povo,
por essa razão, Deus não destruiu o seu povo, porque o profeta Amós pediu clemência, pediu misericórdia a Deus em favor da nação de Israel. Aí nós lembramos de um outro exemplo disso, lá em Êxodo capítulo 20, capítulo 32, verso 32, quando o povo de Deus, ali sob a liderança de Arão, no sopé do Monte Sinai, enquanto Moisés estava lá para receber as tábuas da lei, o que aconteceu? Arão, ele fabricou aquele bezerro de ouro, e o povo passou a adorar aquele bezerro, e aquilo provocou a ira no coração de Deus, ao ponto de Deus desejar, então, destruir o seu povo por causa daquela idolatria. E aí então o que Moisés fez? No capítulo 32 de Êxodo, verso 32, ele ora a Deus e diz: perdoa-lhe o pecado desse povo, senão me risca o meu nome do teu livro. Ou o Senhor perdoa o pecado desse povo, ou o Senhor pode tirar o meu nome do teu livro. Oração ousada, intrépida, que Moisés fez diante de Deus. Mas essa intercessão de Moisés poupou a nação de Israel. Morreram muitos deles por causa daquele pecado. Mas, por outro lado, Deus não destruiu completamente a nação de Israel por causa da intercessão de Moisés. O que nós aprendemos aqui, então, meus amados irmãos, é o seguinte, veja bem. Orar pela igreja, orar pelo povo de Deus, orar pelo país, orar pela nação, é sempre uma necessidade premente na vida do povo de Deus. E é por essa razão que esse pastor aqui, fraco, pecador, miserável, tem conclamado sempre essa igreja para orar, porque o nosso papel é orar, o nosso papel é interceder, para que Deus, por causa do pecado, não destrua vidas, não destrua famílias, não destrua nações inteiras. Nós temos uma necessidade que os irmãos nem imaginam, nem calculam, que é de orar e de interceder. Irmãos, aí no capítulo 7 nós temos a visão do prumo, que demonstra a perversidade de Israel, que merece a sua destruição completa. No capítulo 8, nós temos a visão do cesto de frutos, que significa que a nação de Israel está bem madura para o juízo e para a destruição. E quando pensamos nisso, nessas visões de Deus aqui, o pecado sempre conduz pessoas, famílias e nações para a destruição. É para isso que o pecado conduz as pessoas. E nós vivemos hoje, meus irmãos, num mundo maduro para o juízo de Deus e a destruição também. Que é uma prova clara e bastante atual, as Olimpíadas da França, que é uma grande prova dessa verdade, porque na abertura das Olimpíadas da França chegaram ao sacrilégio, à zombaria, à profanação, ao desrespeito, à irreverência para com algo que é sagrado aos olhos de Deus e deve ser aos nossos olhos também, que é a Santa Ceia do Senhor, o sacramento da Santa Ceia. Porque afrontando a Deus, naquela abertura, aquelas drag queens, aqueles transexuais estiveram ali naquela mesa profanando algo sagrado que é a Santa Ceia do Senhor. E se eles não se arrependerem disso, estão porque vão prestar conta com Deus dessa grande profanação que eles fizeram contra algo tão sagrado que é a Santa Ceia do Senhor. Eu não sei se você já percebeu, mas essa está sendo a Olimpíada mais chata da história, mais sem graça de todas as Olimpíadas. Não tem badalação, não tem comentário, ninguém fala nada sobre essa Olimpíada. Por quê? Por quê? Deus já tem agido exatamente nesse sentido também. 2 bilhões e 600 milhões de cristãos no mundo foram provocados, foram afrontados com aquela atitude daquelas pessoas. Eu creio que, pelo menos boa parte dos cristãos, inclusive eu, não estão nem aí para essas Olimpíadas da França. Irmãos, Amós, ele traz uma conclusão animadora no final do seu livro. Capítulo 9, verso 11 a 15. Eu gostaria até que nós olhássemos esse texto aí, capítulo 9, verso 11 a 15, quando ele promete restauração. Por mais que o povo pecou contra ele, provocou a ira de Deus, ele promete restauração. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi,
Repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias de antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo e de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares, e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então Israel experimentou ao longo da história tempos de restauração, tempos de prosperidade, tempo de muita produção, tempo de muito progresso econômico e financeiro, porque Deus cumpriu as promessas dele de restaurar o seu povo. Então, meus irmãos, nosso Deus é esse Deus que não tolera o pecado, que trata o pecado, mas que nos restaura do pecado quando nós nos arrependemos e nos quebrantamos diante do Senhor. Então nós vimos aqui essas divisões, essas 3 divisões do livro de Amós, com o seu conteúdo e os seus ensinamentos. Mas vamos pensar agora em segundo plano, na teologia de Amós, nas doutrinas que ele apresenta aqui no seu livro. Aqui no seu livro, Amós, ele demonstra uma profunda convicção do governo soberano de Deus sobre o seu povo e sobre todas as demais nações da terra. Veja bem, nós ficamos indignados com essa fraude absurda nas eleições da Venezuela. E nós ficamos tristes, indignados, juntamente com os venezuelanos que estão sofrendo as consequências dessa situação ali. Mas nós temos que entender que Deus não está alheio a essa situação caótica ali no país vizinho. Deus não está alheio a tudo isso. E o que nós podemos perceber em Amós é que ele não separa a religião verdadeira das circunstâncias da história e da vida social. Ele concilia essas duas coisas. Aí nós lembramos do reverendo Heber Carlos de Campos, grande teólogo presbiteriano. Ele diz que a história do homem margeia a história de Deus. Ou seja, a história do homem anda ao lado, paralelamente, à história de Deus. Então, a história do homem é toda traçada por Deus. Lembrando que Deus, ele nunca perde as rédeas da história, o comando da história, o controle da história. Deus tem o seu controle pleno da história. E aí Amós destaca 4 pontos relevantes da sua teologia nesse livro. Primeiro, o conceito que ele tem a respeito do próprio Deus. Enquanto os israelitas idólatras adoravam o bezerro de ouro, também lá em Betel e em Dan, lá na nação de Israel, Amós está aqui por sua vez proclamando a majestade, a soberania do único Deus vivo, criador e controlador de todas as coisas. Veja capítulo 4, versículo 13. Ele diz o seguinte nesse versículo 4, capítulo 4, versículo 13. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Capítulo 9, versos 5 e 6. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É esse Deus que Amós descreve aqui no seu livro. Esse Deus, meus amados irmãos, é o Deus que movimenta os céus e o mar, toda a natureza. Capítulo 5, verso 8 e 9, pode conferir comigo. Procurai o que faz o 7 estrelas e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza.
Irmãos, Amós apresenta Deus, como nós já vimos, como sendo o Senhor da história. Todos os povos estão sujeitos aos seus planos e aos seus propósitos. Mas ele também apresenta Deus como sendo o Senhor da natureza física. Então, as tragédias naturais, as tempestades, os furacões, os terremotos, os tsunamis, as pestilências, as pandemias, a seca, a estiagem, a fome, etc., são manifestações da intervenção de Deus na história. Veja capítulo 4, versos 6 a 10, quando ele diz assim: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, antes da colheita, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito, e os vossos jovens, matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais, fiz subir os vossos narizes, aos vossos narizes, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Veja capítulo 7 também, verso 1 e verso 2. Isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. Era a erva serôdia depois das findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como substituirá Jacó? Pois ele é pequeno. Deus se manifesta nos colapsos que a natureza enfrenta e que nós temos percebido ao longo da história. Mas Amós também apresenta Deus como Senhor da justiça. Ele é Senhor da história, Ele é Senhor da natureza, Ele também é Senhor da justiça. Na verdade, esse é o atributo mais destacado da pessoa de Deus pelo profeta Amós. O que estava acontecendo lá em Israel e Judá? Os poderosos de Israel e Judá cometiam injustiça contra os pobres e necessitados, sem se preocuparem com o que Deus pensava a respeito das suas atitudes. Mas Deus não deixou sem castigo todos os que cometeram injustiça em Israel e Judá. O que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, é o seguinte: vai chegar o dia em que Deus punirá totalmente e definitivamente todas as injustiças que são cometidas aqui no nosso país, no nosso Brasil, lá na Venezuela, nosso país vizinho, e em todo o mundo ao nosso redor. Esse é o conceito dele sobre Deus. Deus é Senhor da história, é Senhor da natureza e é Senhor da justiça também. Mas ele traz aqui no seu livro um conceito sobre a eleição divina. Amós, ou seja, Israel, tinha um conceito errado sobre Deus e sobre a eleição de Deus. Por quê? Eles encaravam a eleição como um privilégio para viverem no pecado. Nós somos o povo escolhido de Deus mesmo. Vamos viver do jeito que nós queremos, ao nosso bel prazer, porque Deus já nos escolheu mesmo, nós somos um povo eleito, escolhido por Deus. Então, por se sentirem o povo escolhido de Deus, eles pensavam que podiam viver a vida deles de qualquer maneira. Na verdade, eles eram hipercalvinistas à moda antiga, como muitos são hoje. Deus já me predestinou, já me elegeu, então eu não preciso ter compromisso com vida devocional, com leitura da Bíblia, com oração. Esse negócio de frequentar a igreja, participar das coisas de Deus, isso aí não é necessário, porque eu já sou eleito, salvo, predestinado, e está tudo bem comigo. Infelizmente, muitos pensam dessa forma. Mas, na verdade, os judeus, eles esqueceram que foram eleitos não somente para usufruir os privilégios da eleição, as bênçãos da eleição, mas eles foram escolhidos também, principalmente, para servir a Deus e servir com
fidelidade. Por essa razão, a eleição deles não os isentava das consequências do pecado, da punição contra o pecado. Capítulo 3, verso 1 e verso 2, ouvi a palavra, e o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, cabe aqui uma observação muito importante. Veja bem, o crente que desfruta do privilégio de ser membro da igreja e alega ser um eleito de Deus, mas ele vive no pecado, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com a obra de Deus, ele precisa rever, ele precisa questionar a sua eleição e a sua conversão também. Talvez ele seja um crente de Araque, um pseudo-crente. Se ele alega ser eleito ou predestinado, mas a vida dele não condiz com aquilo que ele afirma. Então, para aqueles que vivem dessa maneira, o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus, será um dia de trevas. Capítulo 5, verso 18, veja o que diz o texto aí. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, diz a palavra de Deus. Mas também Amós traz um conceito a respeito do culto e da vida religiosa. Israel tinha muito zelo pelos rituais religiosos, conforme nós já vimos em estudos anteriores. Zelo profundo pelos rituais religiosos e desprezo pela prática da justiça, por outro lado. Capítulo 4, verso 4 e 5 diz assim, vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios de 3 em 3 dias, os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Capítulo 5, verso 21 a 23, também diz assim a palavra de Deus, aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras, diz o Senhor. Irmãos, o profeta Isaías, ele foi contemporâneo de Amós, o profeta, porque ele viveu naquele 8º século antes de Cristo. Ele foi contemporâneo do rei Uzias, que era rei de Judá, porque Uzias governou Judá durante 52 anos, mas nos últimos 2 anos do governo de Uzias, Isaías se tornou, ou agiu, ou atuou como profeta lá em Judá. Então ele foi contemporâneo tanto de Amós como de Uzias. Tanto é que esse texto que nós lemos aí, Isaías capítulo 1, verso 10 a 17, é exatamente Isaías também censurando, denunciando e reprovando o comportamento pecaminoso do povo de Israel naquele período, porque eles cultuavam, adoravam a Deus, prestavam culto a Deus, mas viviam na injustiça, no pecado, na transgressão, na idolatria, o que não agradava o coração de Deus. Era o ajuntamento solene misturado à iniquidade. Então, meus amados irmãos, o culto a Deus sem a prática da justiça é um culto vão, é um culto sem nenhum valor. É como bater numa lata vazia. Tem muito barulho por fora, mas não tem conteúdo nenhum por dentro. Então esse é o conceito que Amós apresenta aqui sobre o culto e a vida religiosa de Israel naquele período. Será que hoje é diferente? Será que essas coisas não existem hoje também na vida da igreja, no Brasil e no mundo afora? O quarto conceito que ele traz é o conceito sobre o pecado. O pecado de Israel era a sua rebelião contra a bondade de Deus e a vontade de Deus. O que Deus fez com esse povo? Deus redimiu o seu povo, tirou do cativeiro do Egito. Deus fez aliança com aquele povo.
Deus levantou profetas ao longo da história para ensiná-los, para guiá-los no caminho certo da fidelidade e da justiça de Deus, através da palavra de Deus. Veja capítulo 2, verso 9 a 11. O que diz o texto aí? Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Deus fez tudo para aquele povo. Mas aquele povo foi ingrato para com Deus. Aquele povo foi infiel para com Deus. Aquele povo pecou contra Deus, apesar de tanta coisa que Deus havia feito em favor deles. Israel e Judá se deixaram levar pelo egoísmo, pela avareza e por toda sorte de injustiça e de idolatria no meio deles. Então, a idolatria e a corrupção perverteram o coração do povo de Deus. Irmãos, aí Amós também traz o conceito sobre a renovação da vida. Para Amós, a verdadeira vida, ela está em Deus. E a única maneira de restaurar a vida quando ela está toda atrapalhada, toda detonada, a melhor maneira e a única maneira é voltar a vida para Deus. Não tem outro caminho. Capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim, a palavra de Deus: buscai o bem, não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. O que nós aprendemos aqui é o seguinte: é necessário corrigir o relacionamento com as pessoas, restabelecimento da comunhão com aqueles com quem nós perdemos a comunhão. É necessário restaurar o relacionamento com Deus no processo, ou nesse processo de renovação da vida. A vida renovada é um relacionamento renovado também com pessoas e principalmente com Deus. Por exemplo, quando uma pessoa desviada da igreja, ela volta para a igreja, ela volta a uma nova comunhão com Deus, mas também com os irmãos da família da fé. Eu fico pensando quantas pessoas estão por aí exatamente nessa situação. Estiveram na igreja, firmes, servindo a Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, mas de repente se desviaram, caíram no mundo do pecado, perderam a comunhão com Deus e com o povo de Deus, e precisa então de restauração. E essa restauração só acontece quando a pessoa reconhece que ela precisa voltar para Deus, voltar para o aprisco, voltar à comunhão com Deus e à comunhão com o povo de Deus na igreja de Deus. Esse é o conceito que Amós tem sobre a renovação da vida. Mas, em terceiro e último lugar, nós vimos aí a divisão do livro, nós vimos aí também a teologia que Amós traz no seu livro, mas por último, vamos ver a questão do método e as credenciais de Deus. Existem 4 afirmações de um autor aqui chamado James Wolfendale, o nome desse autor, sobre o método de Deus e as credenciais de Deus, no versículo 1 e no versículo 2. Primeiro, ele mostra que a palavra de Deus, ela vem geralmente sobre homens de humilde nascimento. Verso 1 aqui fala da descrição biográfica de Amós. Ele era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E nós já vimos na primeira parte da introdução desse livro, que Amós era um homem simples, era um homem do campo, um agricultor, um boiadeiro, que cuidava lá do trabalho no campo, e Deus o tirou daquele contexto de vida simples e o transformou num profeta de Deus. Então, Amós,
não era nenhum estudante de teologia, graduado em teologia, ele não fez curso básico de teologia, médio de teologia, não fez curso de bacharel, mestrado, PhD, doutorado, pós-doutorado e coisas dessa natureza, não. Ele era um homem simples. E a vocação de Amós é a expressão bíblica do que Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 a 29. Nesse texto, veja o que Paulo diz aí, 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 a 29, Paulo diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, irmãos, não havia em Amós nenhuma credencial sofisticada para ser um profeta de Deus. Ele era um homem simples. Deus usa os simples, Deus humilha os poderosos, mas Ele exalta os humildes. É claro, óbvio, que Deus não dispensa a formação teológica e acadêmica, é necessário. Quanto mais estudo tivermos, melhor, lógico. Quanto mais formação acadêmica e teológica, melhor, mas isso não é o essencial, não é a principal credencial exigida por Deus para ser usado por Deus. Segundo, o chamado de Deus coloca os humildes nas mais altas esferas da vida. Amós, um boiadeiro, um homem do campo, foi enviado por Deus aos palácios, na presença dos reis, para pregar a eles, para adverti-los. Nós temos outros exemplos. José do Egito saiu lá da masmorra, daquela cadeia inóspita, e Deus o levou à condição de ocupar o trono do império do Egito. Lembra de Daniel, um adolescente que foi levado escravo para a Babilônia, junto com o povo de Deus, lá em 586, pelas forças do exército babilônico de Nabucodonosor. Ele foi levado como escravo, mas ele foi elevado ao posto de chefe das satrapias, dos prefeitos das 120 províncias da Babilônia. Naquele período, Deus exaltou o escravo Daniel. O chamado de Deus, em terceiro lugar, geralmente acontece em tempos especiais. Amós profetizou em tempos de prosperidade material, na chamada Idade de Ouro, lá em Israel e Judá. Foi um tempo de corrupção moral, de muita idolatria. Foi um tempo de tragédia natural, como já vimos. E naquele tempo, um dos maiores terremotos da história. E foi nesse contexto, nessa situação, que Deus chamou Amós para profetizar. E por último, o chamado de Deus geralmente é para entregar uma mensagem dramática. Verso 2 do capítulo 1, ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e cercar-se-á o cimo do Carmelo. Ele traz uma palavra dura aqui para o povo de Israel. Então, corajosamente, Amós traz uma mensagem de juízo contra o povo que estava no pecado. E com a autoridade conferida por Deus, ele denuncia e confronta os pecados dos governantes e também dos governados. Amós, meus irmãos, finalizando esse estudo, ele foi uma espécie de João Batista e de apóstolo Paulo, lá no Velho Testamento. Porque ele não temeu reprimir o pecado e repreender os governantes e os governados contra o pecado. Na verdade, aplicando isso para os nossos dias hoje, nesses dias de tanto desmando no governo, tanta injustiça, tanta corrupção, tanta roubalheira, tanta imoralidade, tanta depravação, nós temos que ter coragem para pregar a palavra de Deus. Porque se eu começar a falar aqui contra o homossexualismo, isso aí vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para as mídias e redes sociais. De repente o Alexandre Moraes manda uma carta para mim aqui, uma convocação para comparecer diante de algum tribunal. E ele pode me colocar lá na cadeia.
Só pelo fato de eu pregar algo que a palavra de Deus manda pregar, que é contra o pecado. Então hoje nós vivemos exatamente essa situação e a coisa tende a piorar. Então, daqui para frente, eu e você, como povo de Deus, nós vamos ter que ter mais coragem ainda para denunciar o pecado, para pregar contra o pecado, pregar a palavra de Deus contra o pecado. Foi o que Amós fez e fez com muita autoridade e com muita propriedade que Deus conferiu a ele. Então, irmãos, concluindo, nós vimos aqui nessa terceira e última parte da divisão, da introdução do livro de Amós, a divisão do livro, né, a primeira divisão, capítulo 1, capítulo 2, as acusações de Deus contra 8 nações pagãs, a segunda divisão, capítulo 3 ao 6, 3 mensagens contra os pecados de Israel, a terceira divisão, capítulo 7 a 9, 5 visões que Amós teve sobre o futuro julgamento de Deus. Depois nós vimos, em segundo plano, a teologia de Amós, o conceito dele a respeito de Deus, a respeito da eleição divina, a respeito do culto e da vida religiosa, a respeito do pecado e também sobre a renovação da vida. E por último, em terceiro plano, o método e as credenciais de Deus. A palavra de Deus vem geralmente sobre homens de humilde nascimento. Deus chama pessoas simples para grandes tarefas que Ele confere. Segundo, o chamado de Deus coloca os humildes nas mais altas esferas da vida. Deus nos leva perante reis e autoridades para testemunhar dele. Terceiro, o chamado de Deus geralmente acontece em tempos especiais. E por último, o chamado de Deus geralmente é para entregar uma mensagem dramática que repreende, que condena, que censura, que reprova o pecado. Que Deus nos abençoe, nos ajude a viver a nossa vida segundo os padrões que Deus estabelece nesse livro do profeta Amós para as nossas vidas. Muito bem.